mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Uma das principais pautas da conversa foi o projeto que enquadra as facções do primeiro comando da capital, o PCC, e Comando Vermelho, CV, além de milícias como terroristas. A resposta é relatada pelo secretário, que é deputado federal licenciado. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Marmota, se reuniu com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ontem, terça-feira, depois da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Uma das principais pautas da conversa foi o projeto que enquadra as facções do primeiro comando da capital, o PCC, e Comando Vermelho, CV, além de milícias como terroristas. A resposta é relatada pelo secretário, que é deputado federal licenciado. Após a operação na capital fluminense, a oposição passou a pressionar o presidente da Câmara a votar a proposta em plenário. A ideia da chamada direita é que Derrite retorne ao mandato na próxima semana para articular a votação da proposta. Ao Metrópolis, Hugo Marmota confirmou a reunião com Derrite. O deputado paraibano evitou, contudo, se comprometer em pautar o projeto na próxima semana, porque ele está com pressa para votar a bagagem de avião. Pense se é homem! Este pigmeu quer votar a bagagem de avião com o Rio de Janeiro pegando fogo. Bom, o que disse Hugo Mota? Aspas. Estamos conversando, disse ele. Que resposta animadora. O secretário de Segurança Pública de São Paulo e pré-candidato ao Senado em 2026, e eu conto aqui para vocês. Ele é pré-candidato, na verdade, ao governo, porque o Ciro Nogueira, o dono do partido dele, quer que o Tarcísio seja candidato a presidente para que o Derrite seja candidato a governador, tá? O deputado Guilherme Derrite vai se licenciar do cargo para assumir o mandato em novembro na Câmara e relatar o projeto que equipara as facções criminosas a terroristas. O relator do projeto, atualmente, era o deputado Nicolas Ferreira, que abriu mão para prestigiar o aliado. Fontes próximas ao secretário confirmam que Derrite deve assumir o mandato temporariamente. O autor do projeto é o deputado Danilo Forte, do União Brasil, e o projeto amplia a lei antiterrorismo a organizações criminosas e milícias. O texto teve a urgência aprovada em maio e vê-se como é urgência, porque até agora não foi analisado pelo plenário. Segredo, acabou o problema, vão aprovar a lei e a lei já resolveu tudo isso, não? Eu espero que seja aprovada a lei. Aí o narcotráfico vai ter dois problemas, que é infringir duas leis sem acontecer nada, não é? Mas não estão nem aí, eles estão aí para infringir a lei. Um dado que me pareceu muito oportuno de trazer agora, Pavi, é que, segundo informações agora, de agosto de 2025, 26% da população brasileira, estamos falando de 50 milhões de brasileiros, é uma Argentina e um pouquinho a mais, e isso assustou a imprensa argentina, mora em alguma região que está ou administrada, ou gestada, ou controlada pelo Comando Vermelho e todas aquelas facções criminosas. Estamos falando de 50 milhões de brasileiros. E aí a pergunta... São 215 milhões de brasileiros moram numa região comandada pelo Comando Vermelho, que o Partido dos Trabalhadores é vermelho. É vermelho também. Mas quando você vê esse número, a pergunta é, o que o governo faz? E não estou falando apenas desse, hein? Todos os outros. Nada. 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 E aí quando o presidente fez esse comentário desastrado, dizendo que o narcotráfico era vítima do consumidor, do usuário de drogas, aí você começa a amarrar coisas e, mesmo que depois se retificou e que falou que não foi isso que ele falar, você vê que tem muito vínculo, lamentavelmente. Põe a foto daquele jornal do Rio de Janeiro que eu te mandei, alemão. Põe aí. Você falou agora, o Segre retomou, né, essa frase desgraçada do presidente, ó, Correio da Manhã de hoje. E aí, Lula? Traficantes são vítimas.
O que dizer agora para as famílias desses 4 heróis? Eu não vi ninguém da esquerda dizer lamentamos muito pela morte dos 4 policiais. Nada, Ninguém. zero. Ninguém. Não, a gente só viu o governo, através do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ir atrás de defender bandido do Comando Vermelho. Que é isso que eles foram defender, bandido do Comando Vermelho. A gente só viu aqui o ministro da Justiça, que é o braço do Lula na segurança pública, falar que disponibiliza a Polícia Científica da Polícia Federal para identificar se policiais cometeram crimes. Foi isso que eu ouvi até agora. E devemos lembrar a insistência do Lewandowski, entre outros, de impor o uso de câmeras corporais para polícias dos estados provinciais. Eu adoraria que essa lei aplicasse para que deputados, senadores, ministros, secretários também tenham câmeras corporais. Por que a gente tem que acompanhar o que o policial faz e não acompanhar o que eles fazem? Seria muito divertido saber o que eles negociam, de que forma negociam e o que eles falam quando eles estão com a luz desligada, digamos. Isso é essencial, até porque o policial e as pessoas que trabalham no governo são servidores públicos, então é discriminatório querer que o policial use câmera corporal e o ministro do STF não, e o Lula não, e o povo que trabalha com ele não, então todo mundo quer usar câmera corporal. Aí a gente ia ver o Big Brother de merda que é este país. Aliás, eu quero lhe dizer outra coisa, Segré, narcotraficantes, tremei, porque vem aí mais uma CPI. O presidente do Senado, Batoré, o Davi Alcolumbre, ele anunciou nas suas redes sociais hoje a criação de uma CPI do crime organizado. Nossa, eles vão se prender? É isso? Aspas para o Alcolumbre. Não, mentira. Aspas para o Alcolumbre. Determinei a instalação da CPI do crime organizado para a próxima terça-feira, dia 4. Em entendimento com o senador Alessandro Vieira, da comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado com foco na atuação de milícias. Ai, que delícia, milícias e facções. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. Fecho aspas. O líder do governo Lula na casa, Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que Vieira deve ser escolhido relator por ser o autor do pedido para a CPI. Procurado pelo Metrópolis, Vieira admitiu estar pleiteando a relatoria. Ele evitou, porém, cravar que será o relator, dizendo que prefere aguardar a definição do presidente da CPI. Já o PT, por sua vez, deve pleitear a presidência do colegiado. Segundo o jornalista Guilherme Amado, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, amém, é um dos cotados para assumir a presidência dessa CPI, Segré. Agora está tudo resolvido, vai ter CPI, acabaram-se nossos problemas, não? Não acabaram, mas eu não tenho muita esperança e expectativa de nenhuma CPI. Não, porque os velhos já perderam a esperança na CPI do INSS. Mas essa CPI aí. Fala, Alemão, você queria me encher o saco. Fala aí, Segré. Muitas vezes eu assisto a CPMI do INSS e é muito oportuno ver como fica escancarado que teve fraudes, que o governo quer proteger a uma parte dos fraudadores e que isso pode acontecer também nessa CPI do crime organizado. Mas, de alguma forma, então, podemos indicar que essa CPMI está sendo feita e constituída por causa do que aconteceu no Rio de Janeiro. Se não tivesse acontecido no Rio de Janeiro, essa CPMI de Alcolumbre não estaria na pauta. Agora, então, você quer saber o que o meu amigo Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, falou? Quero. De acordo com ele, né, a bancada toda do PT, lá no Senado, não assinou a CPI. Por quê? Por quê? Não sei, por quê? Por quê? O que você acha? Então, quando tem CPMI do INSS, não queriam fazer a CPMI, pleitearam a relatoria e a presidência, perderam. Agora virou o jogo, agora tem muito passado de pano de gente que deveria ser convocada e não é. Por que o PT não quer a CPMI do narcotráfico? Qual é o problema?
Vou mais longe, Pavi. Eu acho que deveria ser colocado como se fosse... Mais longe você vai chegar na Venezuela desse jeito. Então, mas tem que ir atrás, cara. Se a gente não vai atrás das investigações, o Brasil nunca vai mudar. A Janja fala a mesma coisa. Tem que ir atrás. Mas não do Brasil. Não, eu estou falando do Brasil. Então, do Brasil. Mas vamos lá. Um motorista de caminhão agora não sei se continua tendo. Tem que ir atrás de quem? Não, mas tem que fazer um exame para verificar que não tem uso de drogas. Tem? Tem. Eu não sabia disso. Motorista de caminhão tem que fazer isso. Eu não sei se continua válido depois de governo, mas na época do Bolsonaro tinha que fazer. A pergunta é, por que um deputado, um senador não faz a mesma? Se ele votou no PT, ele não pode dirigir o caminhão, é isso? Não, pode. Mas você falou que não pode ter uso de droga? Então, mas vamos lá. Quando um deputado e um senador assumem, por que não faz também um teste de rinoscopia, alguma coisa dessa, para ter garantia que ele não está pendurado com algum narcotraficante? Porque se ele está consumindo drogas ilícitas, deve comprar para alguém. Então deveria ter também isso. Então, uso de câmaras corporais, deputados e senadores, verificação através de testes se não estão usando drogas, porque tem um vínculo, se usa drogas, com algum traficante. Então, como poderia representar o povo se ele tem um vínculo com um traficante que agora, por exemplo, deveria combater? São coisas que a gente deveria repensar, sobretudo na eleição de 2026. Escolha bem os candidatos. Aliás, para você ver como o nosso legislativo trabalha bem, Segré. Montesquieu, né, no seu tratado que fala da tripartição dos poderes, que o legislativo é o mais importante, porque é o mais representativo dos poderes. Veja como o nosso parlamento é uma coisa que dá gosto. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.